Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dividirei esta primeira intervenção com o Sr. Deputado António Topa Gomes. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, bom dia. Queria começar por fazer uma referência aos transportes públicos e à sua eficácia. Como já ainda há pouco foi referido, a eficácia dos transportes públicos depende da confiança, ou se quiser, da fiabilidade, do conforto, globalmente da qualidade e também do preço, e finalmente do preço. Ora, o problema é que em matéria de transportes públicos, em particular transportes públicos urbanos, foi feita uma aposta na diminuição do preço dos transportes, mas relativamente a resolver o problema da confiança nos mesmos transportes, está tudo por fazer. Apesar dos anúncios, que aliás já vêm de há longos anos, continua tudo por fazer. Foram investidos cerca de 900 milhões de euros no programa de apoio à redução tarifária entre 2019 e 2022, mas o que é facto é que, passados todos estes anos, e apesar da pandemia, o que se verifica é que este programa de apoio à redução tarifária não reduziu o uso do automóvel e não aproximou os habituais utilizadores do automóvel do transporte público. E mesmo retirando o período pandémico, e conforme o Sr. Ministro referiu, os passageiros dos transportes públicos em 92 ficaram aquém dos de 2019, antes da pandemia, e, portanto, valores comparáveis. Estamos cerca de 80% da procura em 2022 face a 2019. E isso é sentido menos no metro do Porto, com uma redução de 9%, mas na Transtejo e na Soflusa uma redução de 20% face a 2019 e no metropolitano de Lisboa ainda mais grave, uma redução de quase 30% face a 2019. E a este propósito vale a pena só aqui introduzir um parênteses, não sendo a responsabilidade do Sr. Ministro, mas noutras atividades lembrar-se-á desta realidade. A Carris quase recuperou em 2022 os passageiros transportados em 2019 e, portanto, e sabemos do investimento que tem havido na Carris e, portanto, o investimento na oferta de transporte público tem uma consequência e verificou-se numas circunstâncias, não se verificou noutras e o transporte público não tem oferecido essas garantias. Em segundo lugar, Sr. Ministro, queria referir-lhe as derrapagens do metropolitano de Lisboa que muito nos preocupam. Esta empresa tem um histórico de derrapagens, quer nos custos de investimento, quer nos prazos de execução, que são crónicos, conhecidos de todos e que aparentemente não têm melhorado. Só para citar alguns exemplos, a Estação do Arieiro, as obras começaram em 2008, eram para terminar em 2011, terminaram apenas em 2020. O custo inicial era 2,1 milhões de euros, acabaram a custar quase 4 milhões de euros, cerca de 80% mais do que estava previsto. A Estação de Arroios começaram em 2017, deviam terminar em 2019, acabaram por ficar concluídas em 2021, eram para custar 4,6 milhões de euros, custaram quase 7 milhões de euros, mais quase 50%. Mais atualmente, Sr. Ministro, a linha circular que referiu na sua intervenção, em 2017 foi anunciado que estaria concluída até 2022. Ora, agora parece que estará concluída até 2024. E aqui também houve derrapagem no prazo está visto e também no custo previsto. E relativamente a estas intervenções maiores que estão em curso no metropolitano de Lisboa, globalmente estão com um aumento de custo de quase 50%. Na linha vermelha, cerca de 33%, na linha circular, cerca de 58% face ao valor inicialmente previsto. E bem sei que me dirá que os custos da construção aumentaram, mas, de acordo com declarações não há muito tempo, o Sr. Secretário de Estado dizia que os aumentos dos custos de construção eram estimados em cerca de 20% e, no entanto, o que se verifica é muito mais do que 20% e pergunto-lhe qual é a razão para este aumento muito substancial dos custos de investimento. Sr. Ministro, para já deixava por aqui estas questões.